Como tem sido nas últimas semanas, falámos sobre aquilo que Jesus disse: edificarei a minha igreja. Falámos sobre a igreja primitiva. Na semana passada falámos sobre as divisões da igreja. E hoje vamos falar sobre a igreja atual. O que é a igreja atual? O que é que se passa na igreja atual? Neste momento, nesta hora, a igreja atual. A igreja atual é uma igreja que está, não é uma igreja, vou retificar, a igreja atual é a igreja, não é uma igreja, é a igreja, que está debaixo da palavra profética e apostólica. Amém. O que é que isto quer dizer? Às vezes nós lançamos assim uns palavrões, não é? E dizemos amém, mas não sabemos o que é que quer dizer. Vamos explicar. A igreja atual está debaixo da palavra profética de Deus e debaixo dos princípios e fundamentos dos apóstolos. Esta é a igreja atual. Como é que nós sabemos disto? Porque a história da igreja nos mostra, e a história da igreja, ela inicia, como nós sabemos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e depois nós temos revelações no livro de Apocalipse, que nos fala sobre a igreja, a época da igreja dos últimos tempos. Antes de prosseguirmos, eu quero vos dizer que nós estamos debaixo, nós, a igreja, estamos debaixo da palavra profética. Muitas coisas que os profetas falaram estão a acontecer. Mais objetivamente, e agora vou falar de uma forma concreta, o mundo está completamente desviado de Deus. A Bíblia já falava sobre isso. Que nos últimos tempos haveriam os escarnecedores. Que nos últimos tempos as pessoas iriam negar a Deus. É nestes tempos que nós estamos a viver. Então estas palavras proféticas foram lançadas e neste momento nós conseguimos ver. Mais recentemente, alguns profetas de Deus disseram que iam acontecer calamidades no mundo. Olhem para o Brasil. Está ou não está a acontecer? E não vai ficar por aqui. E porquê é que estas coisas estão a acontecer? Porque nós estamos na época das coisas acontecerem. Aquilo que a Bíblia diz, quer os homens creiam ou não, as coisas vão acontecer. Vamos abrir a nossa Bíblia enquanto eu falo, no livro de Apocalipse, capítulo 2. Há várias leituras daquilo que eu vou dizer, ou digamos várias interpretações daquilo que eu vou dizer nesta manhã. Há quem diga que as 7 igrejas que são descritas a partir deste momento que nós vamos ler são épocas da igreja. Na época em que Deus inspirou João a escrever, havia 7 igrejas na Ásia Menor. E é como que um símbolo das 7 fases da igreja. Ou do estado ou do comportamento da igreja dos últimos tempos. Nós somos, eu creio
firmemente que nós somos a igreja que antecede o arrebatamento. A igreja que vai experimentar o arrebatamento. Eu creio nisto. Eu estou na expectativa que a qualquer momento isto possa acontecer. Então vamos ler Apocalipse 2, versos 4 e 5. E a primeira palavra que Jesus, porque é Jesus que está a falar, diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. A primeira palavra que Jesus manda para a igreja principal naquela época, que era a igreja principal de Éfeso, Jesus diz: está tudo bem, mas não está tudo bem. Abandonaste o teu primeiro amor. Deixaste de ter aquele entusiasmo. Certamente muitos irmãos já experimentaram isto. Nos primeiros dias a que aceitaram Jesus, nos primeiros dias que andavam na igreja, estavam desejosos de chegar o dia do culto, a hora do culto, para vir ao culto. Desejosos de ler a Bíblia, desejosos de orar, desejosos daquele momento na presença de Deus. Depois, com o passar do tempo, as tarefas do dia a dia tomaram um lugar superior e bom, não vou hoje, não vou orar hoje, não vou ler hoje. Deus até entende. Pense numa coisa. Quando você namorava com a sua namorada, era isso que fazia. Quando tinha aquela paixão forte, era isso que fazia. Não, hoje não falo com ela. Hoje não lhe telefone. Hoje não lhe passo carta. Porque a igreja é suposto a igreja ser a figura da noiva. E sendo a igreja a figura da noiva, a noiva está ansiosa pelo noivo, sim ou não? Vamos pôr as coisas mais práticas. A namorada está sempre desejosa de estar com o namorado, sim ou não? Assim é na igreja. Mas às vezes está a chover, está a fazer sol, está muito calor, está muito frio. Os afazeres da vida. Conta uma história que uma vez um certo namorado disse à sua namorada a seguinte frase: então adeus até amanhã, se não chover. Porque se chover, não contes comigo. Ele não disse isso, mas era o que estava subentendido. Até amanhã, se não chover. E nós muitas vezes dizemos adeus, até logo, se não acontecer nada. Se deixaste o teu primeiro amor. Abandonaste o teu primeiro amor. E por isso é que Jesus, porque é Jesus que está a falar, Ele lança o primeiro aviso e a primeira palavra é: arrepende-te. Nós estamos durante este fim de semana todos estamos numa conferência e a primeira mensagem que eu ouvi da conferência foi arrependimento. Mas arrependimento não é para os que estão lá fora. Arrependimento primeiro é para os que estão dentro.
Se os que estão dentro se arrependerem, mais facilmente os que estão lá fora vão se arrepender. Se eu tiver uma atitude de arrependimento, vai ser fácil eu falar a palavra de Deus e vai ser fácil eu ver os que estão lá fora se arrependerem. Então, esta é a primeira palavra que Jesus fala à igreja de hoje. A segunda palavra que Jesus fala está no verso 25. Amém? Então, somente conserva o que tens. Então, somente conserva o que tens. Muitas vezes não ligamos àquilo que Deus nos tem dado. Não damos importância àquilo que Deus nos tem dado. Mas Jesus está a falar e está a dizer à igreja hoje: conserva aquilo que tens. Aquilo que Deus nos deu é para conservar. É para guardar. Já o salmista, no Antigo Testamento, dizia: guardei a tua palavra, no meu coração a guardei, para não pecar contra ti. Conservar a palavra de Deus. Guardar a palavra de Deus. Guardar os princípios do Senhor. Amém? Aleluia. Outra palavra. Glória a Deus. Capítulo 3, versos 2 e 3. Notem bem. Jesus diz: abandonaste o teu primeiro amor. Depois diz: arrepende-te. Depois diz: conserva o que tens. Cuidado com aquilo que eu te tenho dado. E agora, aleluia, capítulo 3, versos 2 e 3. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Como é que eu vou guardar aquilo que Deus me tem dado? Sendo vigilante. Porque não diz a Bíblia que o diabo anda ao nosso redor para nos roubar aquilo que Deus tem para nós? Então nós temos que estar vigilantes. Esta é uma palavra profética para os dias de hoje. Muito facilmente as pessoas são seduzidas por aquilo que o mundo oferece. Temos que guardar, temos que vigiar. Temos que consolidar aquilo que Deus nos tem dado. Temos que guardar e ter sempre uma atitude de arrependimento. Porque todos nós, a toda a hora, somos seduzidos, somos tentados por isto, por aquilo ou por aquilo outro. Então, Jesus diz mais uma vez: arrepende-te. Todos nós sabemos a definição de arrependimento. A definição de arrependimento é muitas vezes, e agora de uma forma prática, dizer: mente, pensa de outra forma. Nós somos, às vezes, tão induzidos na religião que muitas vezes esquecemos que temos que ser mais práticos. Quantas vezes eu tenho que dizer à minha mente: muda! E isto é arrependimento. Perante aquilo que eu vejo, perante aquilo que eu sinto, perante aquilo que eu ouço, muitas vezes eu tenho que dizer: muda a mente. Por isso Jesus está a dizer: arrepende-te. Muda a tua forma de pensar.
muda a tua forma de pensar. Nós temos que mudar. Amém? Amém. No verso 11 do capítulo 3 diz: venho sem demora, conserva o que tens. Aquilo que Deus tem dado a cada um de nós é para ser conservado, é para ser guardado. E muitas vezes nós temos que lutar contra a nossa mente, contra a nossa carne, contra as nossas tendências. Muitas vezes eu estou a pensar: do que é que eu vivo? E há pessoas que dizem que cada um de nós vive daquilo que come. Isto é, daquilo que ingere, daquilo que deixa entrar. E todos nós, neste momento, estamos a pensar no almoço. Mas eu não estou a falar somente do pão. Estou a falar daquilo que nós deixamos entrar. Das opiniões, das ideias, dos achismos. Temos que conservar aquilo que Deus nos tem dado, para que ninguém, diz o versículo, tome a coroa que nos é dada. Deus tem uma coroa para cada um, mas nós temos que conservar. Amém? Mais à frente, versos 18 e 19 do capítulo 3. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires. Ouvimos a palavra de arrependimento. Ouvimos a palavra para reter aquilo que Deus nos tem dado, para guardar aquilo que Deus nos tem dado. E agora fala-nos de fogo e vestiduras brancas. Temos que viver na presença de Deus, momento após momento, com vestes brancas e deixar que o fogo refine. Porque os especialistas, aquelas pessoas que procuram os diamantes, como é que as pessoas que procuram os diamantes fazem? Elas apanham do solo um diamante. Mas o diamante, quando elas apanham do solo, dá a luz toda? Não. É bruto. Ele tem que ser trabalhado para chegar ao momento de ir para uma joalharia e ser colocado no anel, para aí dar brilho. E todos nós fomos arrancados e estamos a ser trabalhados como um diamante para que um dia possamos brilhar. Amém? Amém. Mas esse processo é um processo doloroso, é um processo que passa pelo fogo. E isso dá-nos a capacidade de vestirmos vestiduras brancas, santas, porque a Bíblia diz: sem santificação ninguém verá a Deus. Mais abaixo no mesmo texto, fala sobre colírio para ungir os olhos, a fim de que muitas vezes nós precisamos que o Espírito Santo de Deus toque não somente a nossa vida de uma forma geral, mas toque os nossos olhos, limpe os nossos olhos, tal e qual como aconteceu com Paulo, que estava cego pela lei, cego pela tradição religiosa, e a unção de Deus caiu sobre ele, o colírio caiu sobre ele, ele começou a ver.
e ter uma experiência com Jesus. Colírio para ungir os olhos a fim de que possamos ver. E é tão interessante os versos 18 e 19 porque eles terminam assim. Jesus está a falar. É Jesus que está a falar. Eu quero vos dizer que é Jesus que está a falar. Ele diz: eu repreendo e disciplino quantos amo. Nenhum de nós gosta de palavras de disciplina. Mas quem disciplina é quem ama. Ainda ontem eu ouvia um pastor a falar acerca de outro pastor e dizia que muitas vezes ele está a corrigir o outro pastor porque o ama. Porque quem ama corrige. Quem ama corrige. Quem não corrige é porque não ama. Tanto faz. E termina dizendo: ser, pois, zeloso. E mais uma vez, arrepende-te. Estas são as palavras que Jesus dá à igreja de hoje, à igreja atual. Olha bem para a forma como andas. Guarda aquilo que eu te tenho dado. Arrepende-te. E termina dizendo em todas estas cartas, porque são, de certa forma, são sete cartas às 7 igrejas. E todas elas terminam dizendo assim: quem tem ouvidos, quem é que tem ouvidos aqui? Ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se nós formos ver o que quer dizer esta frase, aquilo que quer dizer exatamente nesta frase, no texto e mentalidade original, é Jesus que está a falar à igreja. Então tomem atenção. Cuidado para não serem roubados daquilo que Deus tem dado. A igreja atual é uma igreja que antecede a vinda do Senhor Jesus. Mas temos que ter muito e muito cuidado com as heresias, com os desvios. Temos que passar pelo arrependimento, pedir ao Senhor que nos torne a dar aquela paixão que tínhamos nos primeiros dias. Tal e qual como Davi disse: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Torna a dar-me a salvação. Porque todos os homens na Bíblia, eles tiveram altos e baixos. Mas alguns deles, para a nossa referência, eles oraram a Deus: Senhor, realmente eu falhei, realmente eu errei o alvo, mas porque eu estou vivo ainda há esperança, e tu ainda estendes a tua mão, e o teu amor e a tua misericórdia. Então torna a dar a alegria da salvação e não retires de mim o teu Espírito Santo. E João, nas suas epístolas, também diz: e aquele que pecar tem um advogado perante Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Meu amigo, meu irmão, no tempo em que nós vivemos, temos que viver em permanente arrependimento. Momento após momento. Porque você olha para uma situação e começa logo a julgar.
Vê uma notícia na televisão e começa logo a julgar. Se nós formos ver as notícias, nós começamos logo a julgar. E é tão fácil, quando chegamos na igreja, na congregação, começamos logo a julgar, porque é isso que nós fazemos no dia a dia. Mas se no dia a dia nós pedimos ao Senhor que nos dê um espírito de arrependimento, vai ser fácil vivermos entre os irmãos. Porque mesmo que possamos ver alguma falha, lembram-se daquilo que eu disse a semana passada, daquele menino que andou às voltas na igreja? Porque é que ele não viu falha nenhuma? Porque ele estava focado para não lhe tornar um copo. Se você e eu olharmos para Jesus, então nós vamos olhar somente para Jesus e não vamos ficar com os nossos olhos desviados. Vamos atentar para a voz de Deus. Vamos tomar o caminho do arrependimento. E esta é a palavra profética para os dias de hoje. Se você ligar a televisão, ler jornais, ver na internet, tudo o que está a acontecer está escrito na palavra de Deus. E muitos profetas vêm neste momento confirmar aquilo que está a acontecer. Porque realmente nós estamos a viver os últimos momentos da Igreja na Terra. Eu estou desejoso de subir. E vocês? Estamos nós desejosos de subir. Isto é uma passagem aqui. Mas esta passagem não é tão fácil assim. Nós temos que guardar aquilo que Deus nos tem dado. Não é? Não podemos abandonar aquela paixão primeira que nós tivemos por Jesus. Que líamos a Bíblia de ponta a ponta. No outro dia eu estava a ouvir um pastor da Coreia, ele estava a partilhar connosco que no espaço de uma semana leu a Bíblia toda. E isso é possível. Ele teve esta experiência. No espaço de uma semana jejuou e leu a Bíblia toda. Você quer ter a paixão por Jesus? Quer ter esta paixão por Jesus? Leia a Bíblia. A palavra de Deus, dizia eu esta semana nas redes sociais, a Bíblia não contém somente a palavra de Deus, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Então você quer ser alimentado por Deus? Leia a Bíblia. Está desorientado? Não tem direção? Não sabe o que fazer? Leia a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus para si e para mim. Vocês creem nisto? Eu estou a falar para a igreja dos últimos dias. E a igreja dos últimos dias tem que guardar a palavra. Tem que conservar aquilo que Deus tem dado. É tão interessante. Eu não sei qual é a vossa experiência. Mas a minha experiência é decorar e decorar e decorar a palavra de Deus. Há algum tempo atrás eu ouvia dizer a algumas pessoas, de certa forma inteligentes, que Moisés não andava com a Bíblia debaixo do braço. Pois claro que não. Que os profetas não andavam com a Bíblia debaixo do braço. Pois claro que não. Eu atrevo-me ainda a dizer mais. Que os discípulos da igreja primitiva e os apóstolos também não andavam com a igreja debaixo do braço. Mas eles tinham a palavra de Deus no seu coração. Agora nós andamos com a Bíblia e não temos a Bíblia no coração.
Perceberam? Eu vou repetir. Eu acho que ainda não perceberam. Eles não andavam com os rolos debaixo do braço, porque até nem era prático. Mas eles tinham a palavra de Deus no seu coração. E nós temos a prova do salmista, não é? Quando ele diz: guardei a tua palavra no meu coração, a guardei. E hoje nós temos, cada crente, em média, talvez tenha 2 ou 3 Bíblias em casa. É ou não é verdade? É verdade. E a palavra de Deus está no seu coração? Ai. Agora os irmãos brasileiros poderiam dizer: essa é forte. Porque o que vale eu ter uma biblioteca de Bíblias em casa se eu não tenho a palavra de Deus no meu coração? Agora vou terminar dizendo: quando Jesus diz conserva o que tens, não é limpar o pó os livros que você tem lá em casa, as Bíblias todas. Não. Quando Jesus diz conserva o que tens, guarda o teu coração com a minha palavra. É isso que Jesus está a dizer. Alguns de nós têm Bíblias bonitas, que até é quase um crime abrir. Elas são tão bonitas. Mas a palavra de Deus, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, ela deve estar dentro do nosso coração. Quem crê nisto fica de pé. Amém? Aleluia. Glória ao nome